No dia 4 de outubro, a igreja celebra o dia de São Francisco de Assis. E é sobre a vida deste grande homem que nós estamos aqui no convento de São Benedito para conversar com o Frei Francisco Lopes, que é guardião neste convento. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa Em Tuas Mãos. Obrigado, paz e bem a todos. E a gente inicia perguntando o que significa isso de que Francisco vai e deve reconstruir a Igreja de Cristo. Bom, isso foi uma resposta de Deus a Francisco no início da sua conversão. Ele estava rezando numa capelinha em ruínas, fora dos muros de Assis, a igrejinha de São Damião, diante de um crucifixo, que se chama justamente a Cruz de São Damião, que ficou então conhecida a partir de então como símbolo franciscano. Então ele se perguntava sobre o que Deus queria na vida dele, como São Paulo, o que queres que eu faça? Então ouviu sair do crucificado esta voz, vai e reconstrói a minha igreja. Essa reconstrução vai muito além da reconstrução física, né? Não a questão do templo religioso, mas a reconstrução espiritual das pessoas. De que forma essa reconstrução, a partir de Francisco, influencia nos dias atuais? Então, Francisco era um homem muito objetivo. Ele ouviu, vai e reconstrói a minha igreja ou a minha casa que está em ruínas, e aí o local onde ele estava desabando. Então ele começou com as próprias mãos, com as pedras, a reconstruir o templo. Depois ele entendeu que era a igreja povo de Deus que precisava ser reconstruída. Então ele começa a partir dele, viu, digamos, os buracos, as fissuras que tinha no seu próprio ser, a se reconstruir, ou seja, procurar harmonia, a se voltar para Deus, para o amor de Deus. Isso atraiu outras pessoas, os seus primeiros companheiros e companheiras, e então nasce um movimento que influencia a igreja em toda a Idade Média e chega até os nossos dias, com os franciscanos e franciscanas dos diversos ramos. Interessante é que São Francisco de Assis ele é reconhecido como um grande homem não só para os católicos, né, mas pessoas de outras religiões reconhecem em Francisco um grande servo, uma pessoa que fez bem para o mundo inteiro. De que forma o senhor consegue perceber a devoção dos fiéis católicos, sobretudo por onde o senhor tem passado, né, na missão do convento de São Benedito, na congregação de vocês, mas também na nossa arquidiocese? Como perceber essa bonita devoção? Bom, Francisco é um santo que não nos pertence, a gente não pode dizer que é propriedade dos franciscanos e, como você falou, nem da Igreja Católica. Ele é um santo muito pessoal, as pessoas têm uma relação pessoal com ele, como se fosse um membro da família, como se fosse um amigo. Então nós temos aí os devotos e temos os admiradores, né? Interessante que eu conheci, por exemplo, em Fortaleza, uma igreja evangélica franciscana, que publicava os escritos de São Francisco, de maneira artesanal e muito bonita até. Então nós temos aí em diversos ramos, em diversas religiões, em diversos cultos, gente que não tem, digamos, nem fé em Deus, mas que admira muito o espírito de Francisco, sobretudo porque é uma pessoa desarmada, não é? Uma pessoa aberta, uma pessoa que acolheu a todos sem discriminação, mas sobretudo aqueles, os mais sofridos, os mais abandonados. Então isso gera nele esta imagem, esta figura do irmão universal. É a mesma coisa também aqui na Arquidiocese de Teresina. Nós passamos o ano inteiro, a nossa vida normal pastoral, mas no dia da procissão de São Francisco aparece uma multidão, não sei de onde, nem como, não é porque a gente faça convite, e aí tem que haver a procissão, porque é a vontade do povo, é um santo do povo. Interessante que a oração de São Francisco de Assis é um convite, né, a essa conversão, a viver o amor de Deus. De que forma que a gente pode retirar da vida de São Francisco ensinamentos para o nosso dia a dia? A gente sabe que, enquanto cristão, são muitas dificuldades, mas que ensinamentos a gente pode trazer para a nossa vivência cristã a partir dessa humildade desse servir de Francisco? O Francisco escreveu pouquíssima coisa, algum bilhete ou texto da regra que ele assinou. Mas naquilo que ele escreveu, ele nos chama a viver o Evangelho de Jesus Cristo. Então, olhando para Cristo sobre três aspectos, né, da sua pobreza e da sua encarnação, sobretudo. O Cristo do presépio, né, Deus que é grande, se fez menino, se fez pequeno. O Cristo crucificado, o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, que o céu não podia conter, se faz homem, mas se faz o menor de todos os homens, morrendo na cruz. E a pobreza extrema, mas também a riqueza extrema do Cristo presente na igreja, que é na Eucaristia, né? São Francisco
escreveu textos belíssimos sobre esta presença de Deus num pedaço de pão, um simples pedaço de pão, para ser triturado e tornar-se o nosso alimento. Então, acho que a síntese é isto, né? O Cristo pobre do presépio, da cruz e da Eucaristia. Eu sou até suspeita para falar de São Francisco de Assis, sou oriunda da paróquia São Francisco de Assis, no bairro de Seu, e ao longo de todas as paróquias, muitas comunidades são dedicadas a ele, celebram esse dia 4 de outubro, nesta semana que inicia, celebra essa grande festa. E no convento de São Benedito, como vai ser essa programação? Queria que a gente aproveitasse a oportunidade para você fazer esse convite, né, para esses devotos de São Francisco de Assis participarem deste grande momento de fé e devoção. Então, a devoção cresceu tanto que, por exemplo, a paróquia do Disseu, a primeira igreja foi construída por um frade que foi guardião deste convento, Frei Domingos. Agora a festa de lá já é maior do que a nossa, mas a nossa continua sendo tradicional. Então, neste final de semana, nós teremos as missas no domingo, às 6h30, às 9h e às 18 horas. E no dia 4, a procissão a partir das 17h30, saindo ali do início da Avenida Frei Serafim, no Centro Pastoral Paulo VI, vindo pela Avenida Frei Serafim, com a conclusão aqui com a missa campal, ao lado da Igreja de São Benedito, a partir das 18h30. E todos são bem-vindos e bem-vindas, convidados por São Francisco para que as graças que ele derrama sobre nós também se renovem e nós, Igreja de Deus, continuemos a restaurar a casa de Deus no mundo de hoje. Muito obrigada pela sua participação. É sempre uma alegria contar, né, com a sua presença no programa Em Tuas Mãos. Alegria nossa e boa festa de São Francisco para todos. Paz e bem.